Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Deus, seja derramada sobre a vida dele. Usa, Deus, Pai querido, com poder e graça, Deus. Repreendemos, Deus, toda a seta, toda a astúcia de Satanás contra a vida dele, contra o seu ministério, contra a sua casa, contra a sua família. Deus, Pai, que a sua família seja guardada, selada, Deus, Pai, que no esconderijo do Altíssimo. Que nessa noite, Deus, Pai, que nós possamos ouvir o Senhor através da vida do Teu servo, Pai. Fala a Tua igreja, Deus. Ministra em nossos corações. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz a todos. Quantos estão alegres nessa noite? Amém ou amém? Glória a Deus, culto da família, um culto abençoado. Quero nesta noite externar minha gratidão primeiramente a Deus, também ao pastor Daci, e na pessoa do pastor Daci também agradecer a todos os obreiros pela recepção que Deus pode abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Jó. Está comigo aqui também o meu filho Yuri, nos acompanhando, o irmão Rafael ali da congregação. Os irmãos, os que não me conhecem, sou pastor ali da congregação Batista Cristo Vive do bairro Jardim Padre Libério. Há 6 anos nós estamos ali fazendo a obra de Deus. Deus tem nos honrado de uma forma sobrenatural naquele lugar. Amém? Quem achou, diga amém. Jó capítulo 1. Está fácil encontrar, está entre Gênesis e Apocalipse aí, viu, irmãos? A referência muito boa. Facinho de encontrar aí, entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra? Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava, respeitava a Deus e evitava de praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 juntas. Tinha também muitíssimos servos em seu serviço. Era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Senhor Deus, quero pedir ao Senhor, fala conosco na Tua palavra, pois nós necessitamos, ó Pai, ouvir a Tua voz nesta noite. Que nesta noite, ó Pai, não vem falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Que todo eu agora cai por terra, não sou digno nem desatar a sandália dos Teus pés. Mas que o Senhor, nesta noite, Jesus, me usa como canal de bênção para falar em cada vida aqui nesta noite. E que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar glorificando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Querido, eu quero nessa noite falar sobre as crises na família de Jó. E quando nós falamos sobre Jó, nós entendemos que é uma história muito forte, porque toda a história que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada sobre Jó, que revela sobre sua esposa, sobre seus filhos, que revela sua geografia na terra de Uz, ali no Oriente, a Bíblia vai dizer que toda essa história ela é verdadeira. Porque hoje eu quero falar sobre Jó, porque quando nós falamos sobre Jó, nós entendemos na Bíblia Sagrada porque Jó é um grande exemplo. Como Jó aqui é um grande exemplo de perseverança, Jó também é um grande exemplo de paciência, Jó também fala que ele também é um homem íntegro e um homem que também ensina sobre superação. E entendendo aqui nesta palavra também que Jó serve para nos mostrar que homens e mulheres fiéis também passam por crises na sua vida. Porque homens e mulheres fiéis também passam por algumas adversidades em sua vida. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Jó era íntegro. E quando nós falamos de íntegro, segundo aqui o adjetivo aplicado a Jó, quer dizer reto. Quando nós falamos sobre Jó reto,
que então Jó é um homem íntegro, um homem que é temente a Deus. Entendemos que Jó é temente a Deus, o que significa? É um homem que evita de pecar contra o seu Deus. Quem está entendendo aqui? É um homem que evita de pecar contra o seu Deus. Então, aqui, integralidade, quando nós falamos sobre íntegro aqui, tudo na vida de Jó funcionava de uma forma, de maneira harmoniosa, de maneira sincronizada, porque Jó tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Quem pode dar um glória nesta noite? Jó tinha uma vida plena e perfeita. Jó não tinha onde reclamar da sua vida. Jó tinha uma vida que todo homem, toda mulher sonhava ter, uma vida muito abençoada. Irmãos, dificilmente aqui você pode ver que o processo de Jó, esse processo que Jó está passando aqui como um homem que passou os seus piores momentos de crise, dificilmente você vai encontrar na Bíblia Sagrada sobre um relato de um homem que sofreu tanto, como a Bíblia revela tão profundamente como esse homem Jó sofreu. E nós entendemos aqui que esse detalhe da crise de Jó era pessoal, mas como o detalhe de Jó que ele sofria era pessoal, ele atingia todas as camadas, todo mundo que estava ao redor de Jó, também sofria o impacto também do sofrimento de Jó. Quando nós lemos o texto, todas as pessoas que estavam próximas de Jó estavam sendo atingidas pelo impacto ali que Jó estava sofrendo pelas suas crises. Um grande exemplo aqui, porque quando a Bíblia vai dizer que Jó, quando ele agora perdeu agora os seus bens, os seus camelos, ali os seus bois, ele vai dizer agora, sobraram só eu para trazer a notícia. Então quer dizer que as pessoas que trabalhavam para Jó também estavam sendo afetadas pelo impacto que estava causando na vida de Jó. Entenda uma coisa aqui nesta noite, irmãos, o servo de Jó aqui também está dizendo quando agora os filhos de Jó foi atingido, quando o vento soprou e matou todos os 10 filhos de Jó, também a Bíblia relata que também disse, sobrou somente um para trazer a Jó a notícia. Então quer dizer que na história de Jó, as pessoas que estavam perto de Jó também estavam sofrendo. Mas eu quero dizer aqui nesta noite que você pode passar por alguns momentos na sua vida de crise, de problemas, mas o nosso Deus, Ele é justo, Ele vai dar a nós a vitória em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui, quando nós falamos sobre essa crise de Jó, a Bíblia vai relatar que ele é um homem bem sucedido, era um homem do Oriente bem rico, era um homem que não faltava nada para ele, tudo Deus tinha abençoado Jó de uma forma sobrenatural. Entendemos quando nós lemos aqui a Bíblia Sagrada, Jó tinha uma vida financeira equilibrada, Jó tinha uma família totalmente abençoada, que a ponto que a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó festejavam, os filhos de Jó reuniam para fazer festa praticamente todos os dias. Quer dizer que os filhos de Jó viviam em harmonia todos os dias, que os filhos de Jó não viviam disputando um com o outro, era jovens ou que seja crianças, adolescentes, mas que eram unidos numa só comunhão. E nós entendemos aqui, irmãos, esse texto, que Jó também ele tinha o seu casamento perfeito. Era algo que todo mundo sonhava, qualquer mulher, qualquer homem sonhava ter o casamento que Jó tinha, um casamento abençoado. Nós podemos ver que é uma família unida, os filhos unidos. Mas aqui na Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Jó aqui se refere a algo muito interessante. Você pode prestar atenção, que quando Satanás veio, e agora de rodear a terra, a Bíblia fala que o Senhor estava ali agora tendo uma reunião com os anjos, e ali então Satanás pediu para que tocasse
na vida de Jó. E a Bíblia vai dizer que então, Satanás agora, quando reúne os filhos de Deus, Satanás aparece, Deus começa a fazer a propaganda de Jó para Satanás. Não é Satanás que começa a falar de Jó, mas Deus está agora falando para Jó de uma forma sobrenatural. Viste o meu servo Jó? O homem íntegro, o homem temente, o homem que se desvia do mal. Deus está dizendo, olha, você observasse esse homem, o tanto que ele é reto. E Satanás então está dizendo, é porque o Senhor tem abençoado ele muito. Porque o Senhor tem dado tudo que ele quer. Deixe eu tocar nele, e o Senhor verás que ele vai blasfemar contra o Senhor. Então Deus agora permite que Satanás, ele vai cirandar na vida de Jó. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite Satanás, às vezes, tocar na vida de alguém, na vida de Jó. Porque Deus conhece o homem por dentro. Satanás conhece o homem por fora. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, ele é tão grande, porque ele sabe que Jó ia passar por todas as provações, mas ele não ia se entregar, que Jó não ia blasfemar contra ele. Deus queria provar para Satanás que Jó era capaz de suportar todas as crises, que Jó era capaz de suportar toda a adversidade e ainda adorar a Ele, e ainda clamar o nome dEle. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer para a sua vida, Deus está dizendo aqui nessa noite que te conhece, e Ele sabe que você vai suportar as suas lutas, as suas diversidades. Deus está dizendo aqui que Satanás pode até tentar, mas a luta que você está passando, a adversidade que você está passando, Deus colocou na sua vida, que Ele sabe que mesmo assim, você vai continuar adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nesta noite. Deus não dá algo para ninguém que ninguém suporta. Se Deus permite alguma crise na sua família, alguma crise na sua vida, é porque Deus conhece você por dentro e sabe que você vai suportar, passar por essas adversidades e não desistir de clamar e adorar a Deus nesta noite. Glorifica o nome dEle, em nome de Jesus. Irmão, o livro de Jó aqui é tão profundo, que esse livro relata um sofrimento tão grande de alguém, um sofrimento que às vezes muitas pessoas pensam que esse sofrimento é um novelejo, é poético, esse sofrimento é somente uma história, mas não, esse sofrimento de Jó é real, não é cenas de novela, não é poético. Mas a Bíblia fala que ele era da terra de Uz, então ele tinha uma geografia. E sabia então, quando a Bíblia relata que Jó, ele dava conselhos aos mais novos, as pessoas amavam Jó. Na onde que Jó ia, Jó era querido. E nós entendemos então na Bíblia Sagrada que apesar de toda a fidelidade que Jó tinha a Deus, Satanás então colocou a vida de Jó em xeque. Dizendo para Deus, se eu tocar, o Senhor vai ver se ele vai blasfemar. E a Bíblia vai dizer que Satanás começa a tocar então, matando agora as ovelhas, o gado. E ali, a Bíblia vai dizer que, algo interessante, que as ovelhas e os gados foram levados. Mas as ovelhas, a Bíblia fala que foram mortas. Porque Satanás matar as ovelhas, não matou os bois, não matou as jumentas, não matou os camelos. Porque a Bíblia fala que quando os filhos de Jó se reuniam, talvez eles poderiam ficar eufóricos, muitos alegres ali, e blasfemar no seu coração contra Deus, pecar contra Deus. Então com que fazia o sacrifício? Era com as ovelhas. Jó então oferecia o sacrifício a Deus com a ovelha. E Satanás então estava irado porque Jó apresentava a Deus o seu sacrifício. Está dizendo, eu vou matar as ovelhas.
Sabe o que Satanás detesta, irmãos? É a sua adoração a Deus. É o seu sacrifício a Deus. Ele vai fazer de tudo para parar que você ora, para parar que você clama, para parar que você continua buscando a Deus. Mas Deus essa noite está dizendo que Ele vai te fortalecer para que você continue nessa jornada em nome do Senhor Jesus. E uma das coisas mais interessantes que Satanás está dizendo, olha, ele adora o Senhor porque o Senhor está sempre abençoando ele. Mas diga comigo, as minhas bênçãos não estão condicionadas naquilo que Deus pode fazer. As nossas bênçãos aqui, conforme a Bíblia está dizendo, irmãos, não está condicionada naquilo que Deus pode fazer para nós. Se Deus fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Então Satanás aqui está acusando Jó, então, dizendo que ele se enriqueceu. Então Jó está dizendo que as bênçãos que Jó tem não está dependendo do que ele recebe de Deus. Independente da crise, do momento que ele passa, a Bíblia está provando que ele continua sendo fiel a Deus. Irmãos, uma das coisas que nos chama mais atenção, que agora, na segunda reunião, depois que Satanás agora destrói, agora Satanás pede permissão, na segunda reunião, quando teve com os anjos, para tocar no corpo de Jó. Ele vendo que agora a riqueza não foi abalada, os 10 filhos de Jó mortos, não blasfemou contra Deus, Satanás pede para tocar no corpo de Jó. E aí vai dizendo que agora Satanás vai, toca com uma chaga maligna, com uma lepra no corpo de Jó. E a Bíblia fala que Jó chegou numa grande situação, que Jó estava sentado na cinza. E a cinza representa na Bíblia Sagrada o lixo. Jó estava sentado no lixo com um caco de telha se coçando. Entenda uma coisa, que Jó, um homem que tinha tudo. Jó, um homem que era próspero. Jó, um homem que tinha uma vida equilibrada, agora está no lixo. Está na cinza, se coçando com um caco de telha. Com certeza, cachorro lambendo as suas feridas. Mas Jó está dizendo algo interessante em Jó 19, 25. Ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai levantar em favor da minha causa. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem um Redentor que vive. Eu quero dizer para você nesta noite que você tem um Redentor que está julgando a tua causa. Você nesta noite não está sozinho. Deus não abandonou a sua causa. Mesmo que Satanás quer dizer, quando ele fala agora, será Jó que você serve um Deus debalde? Ele está dizendo não na primeira pessoa, não na segunda pessoa, mas ele está dizendo na terceira pessoa, porque quem pode falar com Deus é somente os filhos de Deus. E Deus está dizendo nesta noite que Ele não é em vão na sua vida, que Ele está olhando para você. Ele é o Deus que está perto de você nesta noite. Aleluia, a presença de Deus é real neste lugar. E nós olhamos que mesmo aqui Jó naquela situação, a sua esposa olhando Jó numa situação gravíssima, ela disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque Jó conhecia Deus somente da história e era temente a Deus. A mulher de Jó não conhecia Deus nem de ouvir falar. Então
Ela está dizendo: Jó, ainda continua temente a esse Deus? Você continua ainda tendo fé nesse Deus? Quando Jó mais precisou da sua esposa para apoiar na fé, na perseverança, ele não tinha ninguém. Ela está dizendo: olha, Jó, acaba que essa fé é sua, amaldiçoa esse Deus e morre. Às vezes, na nossa caminhada vai ser assim, momentos que nós vamos passar de crises em algumas áreas da nossa vida. Às vezes as pessoas que estão perto de nós, nem elas vão dar força para que você continue focado, buscando o seu objetivo, o seu projeto, aquilo que você quer para a sua vida. Mas uma coisa eu entendo aqui, como foi diferente na vida de Pedro, que Satanás pediu para se andar na vida de Pedro 3 vezes. Jesus agora clamou ao Pai dizendo para que Deus não permitisse que Satanás se andasse na vida de Pedro. O que é que eu quero dizer com isso? Que Jó não tinha um advogado, mas Pedro teve um advogado que era Jesus, que intercedeu para que Satanás não se andasse na vida de Pedro. Quer dizer para a igreja nessa noite: você tem um advogado hoje. Ele está intercedendo ao Pai aqui nessa noite, dizendo para você que Satanás não vai se andar sobre a sua família, Satanás não vai se andar sobre a tua empresa, Satanás não vai se andar sobre os seus filhos, porque Deus, Jesus, é o nosso advogado fiel aqui nesta noite. E Jó falava assim: e se eu tivesse um advogado que pudesse julgar a minha causa? Se eu tivesse alguém que pudesse me defender. Mas uma coisa nós entendemos aqui, que hoje nós temos Jesus Cristo como único advogado que está intercedendo para as nossas famílias, por nós aqui nesta noite. No momento que você está passando de dificuldade, de luta, a Bíblia vai dizer que os amigos de Jó olhavam para Jó, e vai dizer que naquele momento eles também, vestidos de saco de pano, jogaram cinza nas suas cabeças, jejuavam com Jó. Mas quando passou o período do jejum dos 7 dias que ali eles estavam com Jó, eles começaram o quê? A acusar Jó. Jó, você deve ter traído a sua esposa, Jó. Você deve ter cometido um pecado terrível. Jó, às vezes você tem uma dívida muito grande com Deus. A acusação veio para a vida de Jó, porque, irmãos, há permissão de Deus de provação para a nossa vida. Há permissão pelo pecado, mas também há permissão por Deus para que Deus venha exaltar o homem. Entenda isso. E Jó estava vivendo na permissão de Deus. Entenda isso, como Lutero diz, que Satanás é a mesma coisa de um cachorro na coleira do seu dono. Só vai aonde o dono permite. Então, Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite. E Deus sabia o limite onde Jó ia aguentar, entenda isso. Satanás não vai tentar a mais do que Deus permite tentar na nossa vida. E quando nós entendemos isso aqui, irmãos, quando os amigos de Jó estão acusando, mas uma coisa, quando nós lemos esta palavra, Deus provou para Satanás que Jó, ele ia aguentar passar por essas provações e ia continuar glorificando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entenda aqui esta palavra de Deus, porque aqui em 1 Coríntios vai dizer assim: não vos sobreveio tentação, senão humana, porém fiel Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um meio de saída, para que possais suportar. Então, Deus, Ele permite a provação, mas Ele cria saídas, Ele cria caminhos
para nos livrar também da tentação. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E o mais interessante que nós podemos ver depois que Jó agora está sofrendo todas essas lutas. Nós entendemos aqui na Bíblia Sagrada que Jó 42, verso 2 vai dizer: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Os planos eram de quem, irmãos? Era de Deus. Ele sabia que tudo que estava acontecendo na vida dele era plano de Deus. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida é plano de Deus. Aí você está dizendo: ó, Deus me esqueceu, me abandonou, o negócio está feio, para que tanta luta, para que tanta crise que eu estou passando? Saiba que é projeto e plano de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Até as crises na sua vida, as lutas diárias, as dificuldades, a adversidade, coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então entenda nesta noite que Deus agora, Ele quer provar para Satanás que Jó vai vencer essa provação. Deus vai provar para Satanás que a igreja dele vai triunfar em meio às tribulações. E não vai desistir. Quando ele diz eu sei, eu, a primeira pessoa do singular, eu, tu, ele, vai dizer algo. No Aurélio vai dizer uma afirmação. No hebraico Jó vai afirmar. O que Jó vai afirmar aqui? Quando ele diz, eu sei, ele vai afirmar algo assim. Ele vai afirmar que Deus pode todas as coisas. É isso que Deus está dizendo agora, Jó, eu posso todas as coisas. E Jó está comprovando, o meu Deus pode todas as coisas. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Ele está dizendo que Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas na sua vida, na sua família, na sua empresa, em qualquer área da sua vida. Ele sustenta você. Jó está determinado. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu confio. Ele não vai me desamparar. Oh, aleluia. E aqui Deus agora começa a virar o cativeiro de Jó no verso 42. Que depois da notícia que Jó agora está restaurado, está curado, houve agora na região, no Oriente, a notícia que Jó agora foi curado. E a Bíblia vai dizer que agora enviam seus irmãos, seus amigos. E a Bíblia relata que então vieram visitar a Jó. Mas Deus, Ele é tão perfeito, que Deus usou cada um que vinha visitar Jó na sua casa para trazer alguma coisa para abençoar Jó. A Bíblia vai dizer que agora Deus usa para trazer camelos, boi, vaca, ovelhas, ouro, prata. E agora começa Jó agora a ser abençoado. Não lamento o que você perdeu. Deus vai criar uma oportunidade para restituir tudo na sua vida. Não lamenta o que já foi. Porque a Bíblia fala que o segundo estágio é maior do que o primeiro na sua vida. A glória da segunda casa é maior do que a primeira na sua vida. Deus vai criar situações para que Deus possa abençoar a sua vida novamente.
Jó não precisou voltar a plantar, Jó não precisou fazer nada. Deus simplesmente disse: eu vou prosperar o meu filho em dobro, em tudo que ele perdeu. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando a bênção é de Deus, ele vai na sua casa, a bênção chega na sua casa, a bênção chega na sua empresa, a bênção chega aonde que você for, porque Deuteronômio 28 vai dizer que as bênçãos do Senhor, elas nos seguem. Pode estar onde você estiver, se você tiver que ser abençoado, nada vai impedir das bênçãos do Senhor chegar sobre a sua vida. E uma coisa mais bonita que está em Marcos, no capítulo 12, 30, que diz: o grande mandamento da vida: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jó, ele provou que amava a Deus mais do que seus bens materiais. Jó provou que amava a Deus mais do que a sua própria família. Deus provou que Jó provou que amava a Deus mais do que sua própria saúde. Ele está dizendo agora e provando que ele ama a Deus sobre todas as coisas. Quem está entendendo, irmãos? Esse é o projeto de Deus. É entender que qualquer situação você ama. É entender que qualquer situação que você vai passar, você vai ter fidelidade com Deus. Tudo que o diabo quer que você desiste, tudo que o diabo quer que você se entrega, porque no meio das provações, das lutas, vai aparecer muita dificuldade, muitas tempestades para abalar a nossa fé. E às vezes no meio desse vento que vem, parece que nós vamos dizer: Deus, parece que o Senhor me esqueceu. Parece que as coisas, Senhor, eu estou passando por esse momento e parece que eu estou abandonado. Como nós diz na Bíblia Sagrada que os filhos de Deus também passam por provação. Os filhos de Deus também passam por algumas crises na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Todos nós somos sujeitos a passar por algumas tribulações na nossa vida. E nós, quando vem para Cristo, nós achamos, muitas pessoas vêm para Cristo e dizem: olha, a minha vida agora vai ser um Brastemp, vai ser bênção. Não é dessa forma. Por mais que o jardim é perfeito, vai ter espinhos. A obra de Deus não é fácil. Continuar perseverando não é fácil. Vai ter peleja. A Bíblia vai dizer que nós que servimos a Deus e cremos no Evangelho de Cristo, nós vamos padecer com Cristo nas aflições. Entende isso? Que aqui na terra nós vamos passar por esses momentos também de aflição. Até nós podemos observar na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo, ele foi dizer para que Deus pudesse tirar o espinho na carne dele. Um homem que foi ao terceiro céu, um homem que teve uma grande intimidade, agora está pedindo para que Deus pudesse tirar o espinho na carne. E Deus está dizendo assim: a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Você entendeu? A minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero dizer para você que nessa noite, não é pecado você estar fraco. O pecado é você se entregar à fraqueza. Porque quando você está fraco, aí que você está forte. Quando você está fraco, aí que você está dependente de Deus. Aí que Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Tudo que Satanás quer dizer é que nós somos incapazes. Tudo que Satanás está dizendo: aí, Jó, cadê seu Deus? Aí, Jó, e agora? Mas Jó, a Bíblia vai dizer que não abriu a sua boca para falar uma palavra. Em tudo ele passou sem blasfemar contra Deus. Tudo ele passou sem murmurar contra Deus. Ele sempre entendendo que ali era um processo.
Ele dizendo: mesmo com os meus ossos dessa sepultura, eu irei louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nem a morte poderia impedir que Jó continuasse reto, íntegro. Irmãos, nada pode, nada, nos separar do amor de Cristo. Nenhuma luta, nenhuma aflição, nada poderá nos afastar do amor que há em Cristo Jesus. Ele nos amou de tal maneira que Satanás tem mais raiva, é isso. Porque nós temos a oportunidade de sermos abençoados com Cristo mesmo nas lutas, na dificuldade. E para Satanás não tem mais jeito, é só o inferno. Então ele se levanta todos os dias para tentar dizer que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, para que você possa desistir da caminhada. Mas Deus está levantando um exército valente aqui nesta noite. Deus está levantando mulheres e homens aqui determinados a vencer qualquer batalha. Deus está levantando homens e mulheres aqui que está disposto a dobrar o joelho pela sua família, interceder para a sua família, porque Jó, ele intercedia para cada filho, cada um ele estava clamando, intercedendo para que Satanás não pudesse tocar neles. Mas com a permissão de Deus, porque Deus sabe de tudo. Mesmo uma vez nós oramos: Deus, algum fato pode acontecer, mas não é que Deus não ouviu a sua oração, mas porque foi preciso Deus fazer nós passar por esse processo. E às vezes o processo dói. E quando nós falamos aqui da vida de Jó, sobre família, Satanás queria destruturar a família de Jó. Mas mesmo assim nós podemos ver na Bíblia Sagrada que a mulher de Jó, mesmo não tendo fé, muitas pessoas falam mal da mulher, mas a mulher não conhecia Deus. A mulher não sabia nem que era Deus. Pessoas conhecendo Deus já blasfema, já murmura. E essa mulher então está dizendo algo que ela não conhecia Deus nem de ouvir falar. E a mesma mulher que estava ali com Jó nesse período, suportando essa situação, ela também não desistiu de estar com Jó. E Deus honrou essa mulher também, restaurando a família de Jó. Tudo que você perseverar, Deus vai honrar a sua vida, querido. Se você perseverar nas lutas, nas aflições, Deus vai enviar resposta para a sua vida. Talvez você nesses dias tenha passado por algumas tribulações, algumas lutas na sua vida. Talvez esses dias você pensou: Senhor, vou desistir, vou desanimar, não vou mais buscar, não vou mais orar, não vou mais jejuar. Parece que quanto mais eu faço, mais está travado. Quanto mais eu busco, as coisas estão saindo fora do lugar. Quer dizer que está certo. Porque quando as coisas começam a dar errado, é porque Deus tem um grande propósito, Deus tem um grande projeto, Deus tem algo tão grande para realizar sobre a sua vida. Porque a fúria de Satanás é tão grande que não quer que você persevere para receber a vitória que Deus tem para a sua vida. Tem dia que parece, semana que vem, parece que vem um caminhão de uma vez. Poderia vir um problema numa semana, mas parece que tem semana que vem tudo uma vez. Quem já passou por isso aqui, irmãos? E o inimigo parece que investe, porque ele vai dizer: agora ele vai blasfemar contra Deus, agora ele não vai mais para a igreja, agora ele vai desistir do louvor, agora ele vai desistir do altar, agora ele vai desistir de fazer tudo para Deus, porque eu vou colocar opressão, eu vou oprimir a vida dele, até que ele não consegue mais fazer para Deus. Mas quem é adorador de Deus entende: quanto mais tem prova, tem resposta de Deus. Se a primeira prova não te matou, a segunda não te matou, a terceira não te matou, ela vai te fortalecer a sua vida, para que você continue ficando de pé e adorar o nome do Senhor.
A prova que vem na minha vida e na sua vida, ela só vem para nos fortalecer. Deus não te deu esta prova por dar, não, irmãos, entenda isso. A prova que Deus permitindo que você está passando, tem um porém, tem um objetivo. Tudo o que está acontecendo ao seu redor, Deus, Ele sabe por que está acontecendo, porque Deus quer revelar o Deus tão grande que é na minha vida, que é na sua vida. Vem as adversidades para dizer, como cantou aqui, quão grande é meu Deus. E quando Ele revelar a obra dEle na sua vida, você vai começar a cantar, quão grande é meu Deus. Compensou passar pela adversidade, compensou passar pela prova. Continua adorando a Deus, irmãos, porque quando você continua adorando a Deus, Deus vai abrindo portas, vai abrindo caminhos, e as coisas vão começando a acontecer na sua vida. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus filhos. Talvez Satanás está dizendo assim, ó, quantos anos você está orando para o seu filho voltar para a igreja? Quantos anos você está orando para o seu marido ou sua esposa vir para a igreja? Parece que nada acontece. Tudo que Satanás quer é que você desiste. Mas persevere. Persevere. Tiago 5,16 vai dizer que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A sua oração tem poder. Quando você ora a Deus, a sua oração tem a reação no céu. Quando você pede Ele, há uma reação de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala, quando você bate, a porta abre. Porque é uma reação do céu para a nossa vida. E quando nós dobramos o nosso joelho, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Você está na fiação de Deus. Há uma reação do céu para as nossas vidas, para que a glória dele manifesta sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar que esse ano será um ano na sua casa de restituição. Eu quero profetizar que nesta noite, que esse ano será um ano que Deus vai fazer a sua família toda vir para a casa do Senhor. Eu quero profetizar aqui nesta noite que esse ano é o ano aceitável ao Senhor. É um ano que Deus preparou para que as promessas dele se cumprem sobre a tua vida. Você não tem somente a promessa, mas você é a promessa de Deus aqui nessa noite. Você é a promessa daquele que te criou, e Ele vai mudar a sua história. Pode o inferno levantar, queira Satanás, mas Deus, Ele já está agindo em favor da sua vida nesta noite. E nós entendemos esse processo na vida de Jó. Esse processo que nós entendemos, nós podemos dizer sim, mas por que Deus permite tal coisas assim na vida do homem? Porque Deus não sente dor. Deus importa com a alma. Deus sabe, se Jó morresse naquele momento também era lucro. A alma de Jó já estava salva. Então, para Deus, irmãos, Ele sabe o processo, Ele sabe o porquê e o porém. Então não questione na sua vida. Continua marchando, sabendo que Deus tem um projeto para a sua vida. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui nessa noite, amém? Eu tenho mais uns minutinhos ali, né? Evangelista Andrei. Eu quero convidar você a ficar de pé. Que nesta noite, nós podemos nessa noite dizer para Deus, Deus, eu sei em quem eu confio. Eu sei que o Senhor não me trouxe para essa batalha sem um projeto, mas o Senhor me trouxe porque o Senhor tem um propósito. E nesse propósito eu quero, Pai, que o Senhor me ajude a vencer todas as limitações. E que você nessa noite, irmãos, abra o teu coração e busca o Senhor.
Me ajuda? Pega só o maior. Aleluia. Glória a Deus. Deus da antiguidade, que ainda não se viu, que ainda não se ouve. Deus da antiguidade, que ainda não se viu, que ainda não se ouviu. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, Senhor, Deus da antiguidade, que ainda não se viu, que ainda não se ouve. Ele está trabalhando em seu favor aqui nesta noite. Ele está visitando a sua casa aqui nesta noite. Ele está visitando a sua família nesta noite. Que você possa nessa noite clamar a Ele, bendizer o